Você está no canal oficial de cortes do podcast Fundamentos. Para não perder nenhuma notificação de vídeo novo, é só se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Isso também é muito importante para nós, para esse conteúdo chegar no máximo de pessoas possível. Deus abençoe você e aproveita o vídeo aí. Jesus, a gente olhar para Jesus, você já disse aí como modelo, mas, pelo menos é a minha sensação, a gente, como ser humano, gosta de coisas replicáveis. A receita de bolo que você fica guardada debaixo do braço e toda vez que você precisa fazer aquele bolo, você abre ela e replica, porque talvez fique... a gente não precisa de depender de ninguém além de nós mesmos, né? Enfim, abrindo esse pensamento, assim, você acha que a gente, por confiar demais nas receitas, se esquece de olhar para o Senhor imutável e ver como ele fez? A receita é um método, né? Como Sim. fazer. Então, pegará um passo a passo de uma receita. Então, isso traz segurança para os homens. Os homens gostam disso, que no fundo também isso tem a pitada do dedo do homem, né? Tem uma gloriazinha do homem nisso tudo, né? No fundo, isso aí envaidece a raça humana. A proposta da conversa nossa, nesse aspecto, é a gente fundamentalmente fazer um contraste, né, entre método e modelo, né? Os métodos, eles variam de acordo com a cultura, com as pessoas, com o tempo. Métodos são aperfeiçoados, métodos são abandonados. Método é método. Então, por exemplo, eu tenho um amigo meu, pastor, infelizmente não, para ele foi felizmente, ele foi tomado ano passado para a glória, mas é um pastor de uma congregação, muito amigo meu, e eu estou aqui envolvido com serviço de edificação nas casas há anos. Né? Um tempo desse eu encontrei com ele na rua, e ele muito solícito, amigo, um cara amigável, me abraçou, e falou assim: oi, Edmar, que legal te ver, não sei o quê. Pois é, então, rapaz, agora a gente começou a fazer célula, cara. Eu fui lá em tal lugar assim, e lá o negócio é grande, a congregação do pastor é grande, não sei o quê. Eu falei: não, que legal, que bom que você está enxergando, mas, assim, eu saí daquele papo pensando assim, puxa vida, será que se dessa congregação que ele fosse lá, ao invés do cara ter 20 mil ovelhas, o cara tivesse, como Jesus, só 12, só 70, será que ele ia se empolgar tanto assim? Será que ele ia ficar tão entusiasmado e querer replicar esse modelo? Porque essas questões são métodos. Então, às vezes, até um negócio que Jesus fez, você pode fazê-lo, tentar replicar, mas com o dedo humano. Se torna muito mais um método do que um modelo estabelecido. E se a gente não enxergar essas questões dessa forma, você vai terminar sofrendo, inclusive, de decepções, porque os anos passam e você não vê, talvez, o resultado que o sujeito da cidade A ou B teve. Você vai assim: nossa, isso não dá certo, tá vendo? Eu estou aqui lutando, fazendo esse negócio, não dá certo. O cara termina vendo o fracasso como fonte de desânimo. Ele não está seguindo o modelo, ele está seguindo o método. Então ele comprou um método, comprou umas apostilinhas lá, viu que aquelas apostilinhas têm um conteúdo bacana, legal, aí ele vai sair para replicar aquilo. Então ele não tem a essência, você compreendeu? Sim. Ele não está entendendo o porquê dos negócios, ele está fazendo como um papagaio, repete as palavras, ele não tem entendimento do que ele está fazendo de fato. Então, nós temos que voltar um pouco nossos olhos e enxergar essas questões aí, e em especial esse detalhe. Outra coisa que talvez a gente podia começar a questionar, e eu não sei se vocês têm essa estrutura de pensamento, mas eu devo confessar a minha, e talvez isso que tenha me levado também a me tornar um hippie, isso também tenha me levado a me tornar um discípulo, porque eu sempre quis saber o porquê das coisas. A minha mente talvez é um pouco mais complicada que as pessoas, eu não gosto muito de fazer as coisas por fazer, eu sou muito perguntador, sou muito questionador, então, assim, eu tinha muitas dúvidas e muitas confusões na minha cabeça, e que pese a minha primeira infância ter tido comunhão com Deus, mas quando eu olhava de fora, do ponto de vista racional, eu ficava muito complicado tudo para mim. Eu vou fazer perguntas para vocês dois, por exemplo, e para o nosso ouvinte aqui hoje. O que havia dentro do meu coração? A Bíblia é uma só. Deus é um só. A salvação é uma só. O céu é um só.
Por que tantas conclusões diferentes? E aí eu tinha uma dúvida enorme. Como é que eu vou tomar uma decisão de seguir alguma coisa e se eu escolher o errado? E se a minha escolha foi pelo errado? E lá na frente, eu joguei meu tempo fora. Você imagina que loucura? E eu ficava com isso na minha cabeça. Eu não tenho condições de acreditar, porque é uma coisa complexa para mim. Né? Vamos pensar assim, nós estamos numa sala lá, sei lá, numa aula de literatura, eu nem sei se existe literatura hoje, nem sei se lê livro hoje, inclusive, mas vamos supor que a gente está numa aula de literatura aí, e dá um livro para a gente ler. Assiste podcast hoje em dia, não dê mais livro aqui. Assiste podcast. Já está tudo resumido, né, mastigado, para que ler livro? Já? É mais fácil. Vamos fazer de conta, então, que tem livro ainda. Aí você lê lá um livro, cara, e a gente lê um livro lá, e a professora ou o professor, ao final, pede para a gente fazer um resumo do livro. E você fazer um comentário do que você entendeu do livro. Então, sei lá, eu me lembrei aqui, sei lá, Escravizaura, Triste Fim de Policarpo Quaresma, aqueles livros que a gente lia lá, eu acho que nem lê mais isso hoje também, não precisa ler. Mas eu fico pensando, na minha cabeça assim, eu fico pensando, pô, aí você lê um livro, aí a professora, Edmar, o que você entendeu do livro da Escravizaura? Essa Escravizaura, era escrava, esse nome foi dado, essa alcunha foi dada a ela, dado ao fato de que ela, como escrava, era uma mulher guerreira, que lutava pelos direitos dos escravos, ela liderou um movimento enorme entre os escravos, e a alforria foi por conta dela, porque ela liderou um movimento lá. Pô, interessante demais. Aí pede para o meu amigo do lado, diz assim, ô, alemão, e você, o que você entendeu do livro? Eu disse, não, eu não entendi isso, não. Escravizaura era outra coisa. Falava que ela é escrava porque ela foi uma mulher que se entregou ao mundo da prostituição, então ela se tornou uma escrava. Aí vai perguntar para o Jean, você escravizaram aí, Jean, como é que é? O que você entendeu do livro? A professora já está toda descabelada, esses caras são malucos, pô. Ah, não, escravizaura, era uma branca, aristocrata, rica, não sei o quê, bababá. E aí você vai contar a história do livro, e ela tomou as dores dos escravos, né? Alguém vai levar 0 e alguém vai levar as 10, não tem jeito, cara. Concorda comigo? Claro, claro. Então, deixa eu fazer uma ilustração. Isso aqui é a Bíblia. Conforme diz os Hebreus, que isso aqui é a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. Amém. Como é que você consegue entender que cada um lê e entende uma coisa? Que Deus confuso, não sabe escrever, não sabe expressar o que ele pensa. Então, a Bíblia virou objeto de confusão, não de elucidação, conforme está prescrito pelo apóstolo, não de guia para a sua vida. Não, cada um lê e entende o que quer. E isso é uma confusão. E eu, quando ímpio, não consegui entender isso. Até que eu consegui, depois que eu me converti, que eu entendi que esse pastor, ele falava, Edmar, não é assim, esse negócio foram os homens que fizeram isso com a Bíblia, Deus não é confuso, ele já tinha entendimento de ler a Bíblia com a simplicidade da Bíblia, com a literalidade da Bíblia, com a linearidade da Bíblia, com a imutabilidade da Bíblia. Então eu fui tomado de segurança, porque eu comecei a desacreditar se de fato esse Deus que as pessoas criam, esse Deus existe. Ué. Porque a única referência que existia dele era na Bíblia, e cada um pensa o que quer. Será que a Bíblia é verdadeira? E o diabo, eu falo para você, o nosso adversário faz disso aí uma festa. Uma festa. Traz confusão na mente das pessoas, completa confusão. Então, vamos primeiro restabelecer as coisas. Deus não é confuso. Deus é um excelente comunicador. Deus não confiou na memória. Para tanto, ele deixou escrito para que a Bíblia não sofresse variações e mutações. Ele garantiu a imutabilidade de sua palavra por conta disso. E nós precisamos voltar a olhar para a Bíblia com esse coração. Então as pessoas não querem ler a Bíblia, querem ler a interpretação da Bíblia. Olha que loucura. Aí sai por aí nos podcasts da vida, nos canais de YouTube na vida, digitando frases para que alguém interprete a Bíblia. E não para ouvir o Espírito Santo. Sim. O inspirador da Bíblia é o Espírito Santo. Não para, Senhor, fala comigo. Aplica na minha vida o que o Senhor quis dizer aqui. Para mim, pessoalmente, se os cristãos voltassem os corações para a palavra de Deus, para a simplicidade da palavra de Deus,
muita confusão era desnecessária. Por conta disso, você tem aí irmãos idôneos, fiéis, bem-intencionados, mas cada um faz de uma forma. Será que você não para perguntar quem está certo e quem está errado? Será que você não para perguntar? Ora, se Deus é o mesmo, a Bíblia é a mesma, por que fazem de forma tão diferente? Tem alguma coisa errada nesse processo. E se a gente não tiver, não vou nem dizer a hombridade, mas a profundidade, talvez, de querer pensar com a profundidade devida por que essas coisas se tornaram assim, dificilmente a gente vai ver a igreja sendo reconduzida e recolocada no propósito do Senhor, no desejo do Senhor, conforme o coração do Senhor. Então, Sim. Vamos voltar para o nosso papo de hoje de novo. Fazer da Bíblia a nossa única fonte de informação. Amém. Amém. E talvez, Edmar, a gente... É maluco o tempo, né, que a gente vive. Talvez a gente se acostumou como se essas variações de A a Z fossem parte já, né? Parece que a gente não se incomoda mais com isso. A gente... Parece que não, é assim mesmo, né? Faz parte. Eu escuto argumentos tipo assim, já, isso Deus fez, olha só. Deus fez assim para que as pessoas pudessem encontrar um lugar onde melhor ela se adaptava, onde melhor ela se sente bem. Olha para você ver o cúmulo da loucura. Quer dizer, pega 1 Coríntios capítulo 1 e rasga, simplesmente rasga. Pega João 17 e simplesmente rasga. Ignora o que está escrito. Aí eu te pergunto, a Bíblia é a única fonte de informação? Não. A Bíblia virou fonte de pesquisa, de qualquer outra, menos uma fonte única de informação. Isso é muito ruim para todos nós, né? Muito ruim. Por isso que a solução de Deus para o mundo não foi uma religião. Eu acho que isso é muito importante dizer para as pessoas, viu? Uhum. Não sei se vocês já pararam para pensar, as religiões antecedem a Cristo. Se a religião fosse a solução de Deus para o homem, desnecessário seria a vinda de Jesus. Porque a religião antecede a vinda do Cordeiro. Eu estou falando de religião deísta, não estou falando aqui Sim. de outro. Não, estou falando deísta mesmo, entendeu? Então, se a religião fosse a solução de Deus para o homem, desnecessário seria a vinda de Jesus. Completamente desnecessário. E talvez aqui a gente comece a encaixar algumas coisas daquilo que a gente quer conversar hoje. Uhum. Porque é muito diferente de você entender o cristianismo sob o prisma de uma religião e você entender o cristianismo sob o prisma do próprio Cristo. É completamente diferente. A religião, ela tem, dentro do pacote de que ela tem a ofertar aos seus seguidores, ela tem Cristo. Mas não é exatamente isso a sua principal ou o seu principal fundamento. Então, nós temos que parar para pensar do cristianismo não sob o prisma da religião. E aqui, Deus é testemunha, eu não estou, de hipótese alguma, desmerecendo, desconsiderando. Eu sou Sim. grato a Deus, aos meus irmãos em Cristo, e tenho muitos pastores, amigos meus, parentes meus, tios meus, eu não tenho nem nada a ver com isso. Eu estou querendo fazer uma observação um pouco macro, um pouco aqui de cima, para a gente poder, talvez, entender algumas divergências de prática tão frequentemente vista nesse tempo atual, onde você disse assim, onde até nós nos acostumamos com elas. Uhum. Como se Deus tivesse acostumado. Deus não se acostumou. Nós, homens, podemos ter nos acostumado, mas Deus não se acostumou. A divisão não está no coração de Deus. Uhum. Os irmãos viverem separados não está no coração de Deus. Antes de qualquer coisa. Deus quer uma igreja unida, uma igreja onde os filhos dele vivem juntos. Então, essa divisão existente é parte da não observação de 1 Coríntios capítulo 1. É parte de nós não estancarmos a divisão, que eu chamo de divisão interna. Sim. A única divisão relatada no Novo Testamento é a divisão interna, e foi condenada, foi rejeitada e reprovada e corrigida pelo apóstolo, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 3 da carta de 1 Coríntios. Então nós não podemos nos acostumar, Jean. Nós temos que crer que a igreja precisa ser uma, Jesus antes de voltar vai unir esse povo precisa congregar junto, precisa amar o Senhor com uma só fé, um só coração, uma só estrutura mental. Amém. E isso vai ocorrer para a glória do Cordeiro, tá bom? Amém.